Meus queridos irmãos, eu aprendi com os puritanos o cuidado de ter atenção com confissões, catecismos e biografias. Além de comentários bíblicos, os nossos pais presbiterianos que chegaram nos Estados Unidos, e mesmo quando ainda estavam na Inglaterra, eles tinham o hábito de dar atenção especial a comentários bíblicos, a biografias, confissões e catecismos. A gente aprende muito, dentre esses materiais que eu falei, com as biografias. E eu tenho aprendido a ler a respeito de histórias de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. E hoje eu chamo a atenção mais específica de vocês para um homem um tanto quanto controverso em sua teologia, ainda que para nós seja uma referência do ponto de vista ético, do ponto de vista dos avivamentos. Ele é sempre lembrado do ponto de vista do interesse das missões. Eu estou me referindo a John Wesley. O fundador do metodismo foi um homem que fez a diferença em sua geração. Ele, que era natural da Inglaterra, teve a grande contribuição de ser um dos responsáveis pelo estabelecimento da escola bíblica dominical nos Estados Unidos, ainda no século XVIII. Estou falando aqui de 1750, 1740. Então foi um homem que teve uma atuação muito significativa. Além disso, era um combatente da escravidão. Então ele falava contra a escravidão 100 anos antes da escravidão se acabar nos Estados Unidos. Ele já falava. Agora, o nosso irmão John Wesley, um servo do Senhor exemplar, ele era controverso em sua teologia, como eu disse, pelo menos por dois aspectos. Ele era arminiano, ele cria na possibilidade do pecador rejeitar a graça de Deus, e também ele cria numa doutrina que ficou conhecida como perfeccionismo. Ele acreditava, Daniel, na possibilidade de um pecador viver uma santidade completa aqui na terra. Ele acreditava que era possível, após a conversão, receber uma interferência, uma ação espetacular do Espírito Santo, a ponto de neutralizar as inclinações pecaminosas e viver como que capaz de vencer todas as tentações no nível de espiritualidade extraordinário, diferenciado. Ele defendia isso. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sei se eu disse pela manhã, mas por causa dessa doutrina de John Wesley, mais à frente começaram a constituir aquele que foi o fundamento do movimento pentecostal. Alguns entendem que a crença de um batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção tem suas origens em John Wesley. E é fato que você não precisa ser nenhum teólogo para saber que nós somos falhos, que nós não conseguimos cumprir inteiramente a lei do Senhor. Nós não conseguimos nessa terra viver a santidade de Deus, ou a santidade que Deus requer de nós em sua plenitude. E esse perfeccionismo, essa crença é equivocada. No entanto, apesar de sabermos que nós não conseguimos viver a palavra do Senhor em sua inteireza, nós com frequência lembramos aos nossos filhos, a Rafaela que está ali atrás, a Daniel, e lembra você, Larissa, Fabrini e toda a criançada que nos acompanha, que nós não conseguimos viver a palavra de Deus em sua inteireza. Contudo, o nosso irmão também não. E é interessante que, acerca disso, muitas vezes nós somos austeros, duros com o próximo, apesar de sabermos que somos imperfeitos, ele também, mas somos duros, muitas vezes perfeccionistas com o próximo e conosco lenientes. E por causa disso, muitas vezes, quando flagramos o pecado do outro, a falha do outro, somos tão duros, tão severos. Nós estamos hoje encerrando uma série de 3 mensagens acerca de distorções do Evangelho da Graça a partir da carta aos Gálatas. Há 15 dias falamos do legalismo, dessa crença de que a obra de Cristo não é suficiente para a salvação, você precisa complementar. Por outro lado, falamos da heresia do antinomismo ou da libertinagem, que diz: ora, a graça libera você a viver de qualquer forma. É uma heresia, é uma distorção do Evangelho. Mas hoje queremos combater o perfeccionismo, que ainda que, Fabiano, o apóstolo Paulo não pensasse no perfeccionismo no capítulo 6, nós encontramos lá
as bases para nós combatermos essa heresia que se desenvolveu no século XIX. E que, ainda que Paulo não tivesse em mente essa heresia, certamente é um problema que nós lidamos. Nós, na prática, irmãos, muitas vezes somos tanto legalistas quanto perfeccionistas, conosco e com o nosso próximo. Muitas vezes, diante da falha de um irmão, nós logo somos ávidos por dizer que ele não tenha a capacidade de estar realizando algo da parte de Deus. Ou mesmo queremos tão logo um julgamento severo para ele. Mas nesse dia especial de domingo de Páscoa, inclusive eu não vi sentido da gente mudar logo a mensagem porque era uma Páscoa, porque eu acredito que a morte de Cristo na Páscoa, na semana da Páscoa, é fundamento para nós combatermos o perfeccionismo e entender a partir do que ele fez com seus discípulos ressuscitando, indo atrás dos mesmos, cuidando deles e tratando devidamente o pecado deles. Após a ressurreição, nós entendemos que sim, é pertinente refletirmos no dia de hoje, porque pensar na Páscoa, na morte de Cristo e sua ressurreição, é inevitavelmente pensar sobre o caminho correto de tratarmos o pecado do outro, do pecado do irmão. Nessa noite queremos combater essa distorção do Evangelho da Graça, chamada de perfeccionismo, refletindo com vocês sobre o tratamento correto do pecado dos nossos irmãos. Como tratarmos o pecado do outro? Como Deus nos chama como uma comunidade de crentes salvos, a tratar as falhas quando nós visualizamos uns dos outros. O que é que Deus nos ensina em sua palavra, Kátia? O que é que, a partir de Gálatas, nós podemos aprender, Neto, com relação ao tratamento correto do pecado alheio? Para tanto, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Peço que vocês permaneçam com sua Bíblia aberta. Lembro que o sermão já está disponível no grupo da igreja, para vocês meditarem, rememorarem. Mas eu chamo a atenção por hora para o capítulo 6. E hoje, Daniel e Rafaela e toda a criançada que nos acompanha, nós vamos falar sobre o tratamento correto dos pecados dos irmãos. Certamente, Daniel, você é pecador e Rafa também, Fabrício e Larissa. Mas como é que devemos tratar o pecado do outro? Quando você vir Daniel, Rafaela pecando, ou mesmo você, Larissa, quando vir Fabrício ou Fabrício vir Larissa pecando, como é que a gente deve tratar? A gente deve ser severo? Como é que a gente deve fazer? O que é que Paulo nos ensina? E por que é tão pertinente no dia de hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, refletirmos sobre isso? Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Vamos ler juntos os versículos 2 e 3, todos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Permaneça com sua Bíblia aberta, vamos orar. Fala ao nosso coração, Senhor. Queremos ouvir tua voz, queremos aprender de ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Há 15 dias eu falei para vocês que os estudiosos entendem que Paulo está se dirigindo aos irmãos da Galácia do Sul. E o contexto que Paulo escreve essa carta, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 13 e 14, quando Paulo, de passagem por aquela região, é informado de que há falsos mestres, de que há judaizantes, de que não está certo o que estão fazendo lá naquela região. Então, eu quero chamar a atenção de vocês de que Paulo, ele tem em mente uma heresia conhecida como legalismo. Cristãos, ou melhor, mestres judaizantes, eu estou olhando ali para trás porque eu estou vendo Daniel e Rafaela. Vou pedir, Daniel, que você mude de cadeira, por favor. Certo? Mude, vá para outra. Mamãe está lá, mas faça isso, tá?
Meus irmãos, peço licença porque estava lá atrás fazendo a bagunça. Então, eu chamo a atenção de vocês de que Paulo, ele vê os judaizantes, ele tem a informação de que há mestres judaizantes e que estão ensinando que não basta apenas a salvação em Cristo, mas que é necessário observar a circuncisão e mesmo os rituais judaicos. E aqui eu quero destacar que Paulo, ele exorta esses irmãos e dura ou gasta para isso uma boa parte da argumentação da carta, pelo menos 4 capítulos. E aqui eu destaco que Paulo, ele enfatiza que Cristo é suficiente para a salvação, que a lei nunca foi dada para a salvação em si como meio para nos mostrar a nossa dependência da graça de Deus, de que Cristo é o cumprimento da lei e que através de Cristo nós somos salvos. No capítulo 5, então, o apóstolo Paulo mostra que havia um outro equívoco que ficou conhecido como libertinagem ou antinomismo, e Paulo mostra que a graça de Deus não nos libera a um viver licencioso, a um viver imoral. Mas então, o apóstolo Paulo no capítulo 6 começa nos mostrando de que, apesar de salvos pela graça, apesar de sermos parte do povo de Deus, apesar de sermos família de Deus e salvos pelo Senhor, nós somos imperfeitos. E aqui está a questão: nós somos falhos, nós somos fracos, nós não conseguimos viver 100% daquilo que Deus nos chama. Meus queridos irmãos, eu não sei se vocês já perceberam como o mundo é tão duro com a igreja. Você já ouviu a expressão, na igreja só tem hipócrita? Você já ouviu a expressão, os crentes querem ser diferentes, mas cadê? Tá vendo aí, é crente. Quando um muçulmano faz alguma coisa, ninguém vê a notícia na mídia. Muçulmano espanca a mulher, muçulmano estupra na Suécia, isso não é noticiado. Mas pastor pedófilo, padre pedófilo, ou coisas nessa natureza, ou exploração de dízimos e ofertas, vocês veem, há muito na internet, vocês vão encontrar. E é como se o mundo, ele sempre fosse muito duro com a igreja, exatamente porque a igreja anuncia a necessidade de uma transformação em todos os sentidos da vida, que Deus quer ser honrado. Mas com isso, eu quero destacar aqui com vocês que nós somos sim o povo de Deus, somos sim sal da terra, somos sim luz do mundo, somos sim o povo de Deus, mas nós somos imperfeitos, nós vamos falhar, nós vamos errar, e não apenas nós, o nosso irmão também, não apenas eu, mas o nosso irmão também. E Paulo aqui dedica orientações no fim dessa carta quanto ao modo que devemos tratar, já que somos salvos pela graça, Kátia, já que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, Ele é a nossa justiça. Como é que nós devemos ver a falta dos nossos irmãos e mesmo como devemos tratar? Existe um padrão correto? Existe. E é exatamente sobre isso que queremos ver. E é exatamente sobre isso que nós chamamos a atenção, que tem alta relação, grande relação com a ceia e mesmo com a morte de Cristo e sua ressurreição no domingo de Páscoa. Meditando, irmãos, sobre o tratamento correto do pecado dos nossos irmãos, ou o tratamento correto das fraquezas dos crentes, queremos aqui com vocês responder a seguinte pergunta: o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da forma como devemos tratar as fraquezas dos nossos irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, o tratamento correto das fraquezas dos crentes envolve interesse sincero pela restauração. O versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. O que Paulo está nos mostrando aqui é que deve haver da parte do crente que enxerga a falta do outro, interesse sincero pela restauração. Diante da falta de alguém, você pode ter duas atitudes. Você pode simplesmente desconsiderar, fazer vista grossa e dizer, não vou me envolver. É a parte mais fácil. Eu disse duas, são 3 atitudes. Você pode ver, calar-se e criticar e espalhar má notícia, ou você pode resolver seguir o caminho mais difícil, sem dúvida que é exortar. De acordo com Mateus capítulo 18, e vemos isso no versículo 15, a palavra do Senhor nos orienta, foi o próprio Cristo que disse, se teu irmão pecar, vai arguí-lo
vai corrigi-lo entre ele e ti somente. Quantos problemas seriam resolvidos nas igrejas presbiterianas, seu José, se os crentes não levassem imediatamente para o pastor o pecado, mas eles tratassem? Deixa eu aproveitar a ocasião para dizer a você que é da igreja, que nos acompanha na internet ou está aqui. Se você encontrar algum irmão fazendo alguma coisa errada, é seu dever orientá-lo em amor. Meu irmão, eu não pude deixar de ver o que você fez. Não me leve a mal, eu estou cumprindo a palavra. Mas eu quero dizer que isso é errado à luz da Bíblia, por isso. Meus queridos, esse é o caminho. Porque se você não faz isso e fala a mim, Cláudio, sabe o que é que acontece? Literalmente virou fofoca. E para eu tratar, eu vou ter que dizer, alguém me falou. E é muito constrangedor para a gente que é pastor tratar disso, porque às vezes parece que é indireta, ou às vezes parece que a gente está colhendo, quando na verdade não é. Meus queridos, o padrão da Escritura é, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Não como um fiscal ou policial da fé, que está louco para flagrar um delito e ali aplicar a multa, e ali dar a sentença. Irmãos, nós não somos juízes, nós não devemos ser fiscais da religião e da espiritualidade alheia. Eu quero dizer para vocês, durante muito tempo eu vivi isso, porque o legalismo faz isso, seu José, o perfeccionismo faz isso, Fabiano. A gente se torna fiscal da moral alheia, fiscal da espiritualidade alheia, mas Cristo nunca nos deu essa função. E se você prestar atenção, Cristo não tratava assim aqueles que eram flagrados em pecado. Observe o modo como Jesus trata todos aqueles que chegam diante dele. E com isso, Daniel, Rafaela, Fabrini e Larissa, eu chamo a atenção de vocês que vocês têm colegas, crianças na igreja, amigos, que são pecadores, como vocês são, e às vezes eles vão errar. Mas qual a forma da gente tratar? O apóstolo Paulo nos ensina que o tratamento correto da fraqueza dos crentes envolve interesse sincero pela restauração. Em Romanos 13:10, aprendemos que o cumprimento da lei é o amor. Aprendemos em 1 Coríntios 13, verso 4, que o amor é paciente, não procura os seus interesses. Acerca disso, Calvino, comentando, ele disse: não devemos nos esquivar de um bom testemunho fiel contra o pecado, mas também não devemos nos esquecer de aplicar o óleo depois do vinagre. Irmãos, o propósito das repreensões piedosas, segundo Calvino, é restaurar o irmão caído e trazê-lo à condição anterior. Eu não posso usar da falta alheia como um pretexto para tripudiar, para crescer. Eu tenho que ser instrumento de restauração. Deus nos chamou para isso. Ou seja, diante da falta alheia, eu não devo utilizar aquilo como uma desculpa, nem para o meu pecado, nem para eu ofender meu irmão. Se você vir alguém cometendo algum delito, na providência de Deus, Deus colocou a sua vida para ser instrumento de restauração. Meus irmãos, eu estava em João Pessoa lavando o carro. Eu não costumo fazer isso, mas nesse dia eu resolvi. Era domingo à tarde, só tinha Danielzinho, estava pequeno ali. Laísa estava cansada, estava dormindo, eu resolvi dar banho no carro. Lavar o carro, quer dizer. Aí depois Daniel desceu, foi me ajudar. Não sei se ele lembra, ele tinha uns 3 anos. Aí ele desceu lá no apartamento que a gente tinha e a gente estava lavando. Quando de repente eu vi um casal passando, irmãos, e a gritaria era grande. E eu disse: esse negócio vai dar em polícia. E eu vi, não sei o que, ela gritando: eu vou me separar de você. Aí ele pegou no braço dela, sabe, uma situação bem difícil. Vocês não vão acreditar o que eu fiz. Eu fui atrás de casal, irmãos. Eu olhei aquilo e aquele negócio me incomodando: faça alguma coisa. E ela chorando e ele desesperado, muito bravo. Eu disse: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Andei um pouquinho. Eu disse: eu não pude deixar de ver. Eu quero logo dizer para vocês que eu sou pastor e eu quero pelo menos orar aqui por vocês. Na hora eles tiveram um susto. E eu imaginei aquela resposta, né? Poxa, fique na sua, isso não é problema seu. Tudo bem, se eu ouvisse isso, eu fiz o meu papel. Mas eu falei isso. Eu não pude deixar de ver. Deixa eu dizer para vocês, eu sou pecador também, eu sou casado. Sei que casamento tem suas lutas.
Mas deixa eu orar por vocês. Não façam nada agora não. Faça o seguinte, moça, se puder, vá lá na casa dos seus pais. Moço, fica aqui um pouquinho comigo, eu estou lavando o carro e a gente conversa. Posso orar por vocês? Eu orei. Meus irmãos, que maravilha. Eu não sei que fim eles tomaram, depois a mulher virou amiga de Laísa, mas o fato é que no outro dia ela foi me agradecer. Mas eu estava diante de um fato que poderia levar a uma coisa terrível. E sabe o que eu descobri? O moço tinha estudado teologia, tinha estudado para ser pastor, estava vivendo uma situação difícil, mas eu estava ali para julgar. Eu vi aquilo para destruir o casal. Se Deus me permite ver uma situação assim, Neto, Cláudio, Silmara, Fabinho, Jéssica, Viviane, todos os irmãos aqui, quando vemos uma coisa assim, não é nosso papel destruir, e sim ajuntar, e sim acolher, e sim abraçar. O tratamento correto das faltas dos crentes requer, irmãos, interesse sincero pela restauração. Mas ainda, aprendemos com o apóstolo Paulo, quando ele diz: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, de que o tratamento correto das fraquezas dos crentes requer vigilância. Ele ainda diz no verso 2, no verso 1, parte final: e guarda-te para que não sejas também tentado. Às vezes a gente vai aconselhar um casal, uma pessoa que é flagrada em pecado, e pode ser que o diabo faça o nosso coração se engrandecer, trazendo à nossa memória a seguinte compreensão: Luan, eu não passo por esse problema, eu não vivo isso, eu já passei dessa fase. E quando acontece isso, a gente baixa a guarda, a gente deixa de vigiar, e tão logo pode cair no mesmo pecado. O texto sagrado diz: e guarda-te para que não sejas pecado. Ou seja, o tratamento, Júlia, do pecado, das fraquezas do irmão, não requer apenas interesse sincero, mas vigilância. Vigilância tanto de si mesmo, quanto do próprio contexto. Eis a razão, irmãos, que sinceramente vocês já sabem, e eu não tenho desconfiança de nenhuma mulher da igreja, não é por isso, mas vocês sabem que desde que eu cheguei aqui, o pastor Davi já tem essa prática, eu não aconselho mulher sozinho. Não é porque eu não desconfio das mulheres, das irmãs da igreja, pelo contrário, vocês são uma bênção. Mas por algumas razões, que eu diria primeiramente por testemunho ao mundo, por respeito ao casamento das irmãs e ao meu casamento, e até porque mulher entende melhor mulher, e aí muitas vezes aconselhando ao lado da minha esposa ou de um presbítero, estamos seguros, a imagem da igreja está protegida, a sua imagem como irmã, a minha imagem como um pastor, e todo mundo ganha nisso. Os maridos ficam sossegados. E aí, irmãos, quantos pastores eu já não ouvi, seu José, que caíram em pecado nessa situação? Irmãos o procuram em crise no casamento, o pastor não vigia, aconselha num gabinete, às vezes dentro da igreja, isolado, sem ninguém na igreja, e depois a gente ouve falar de um problema que aconteceu. Meus queridos irmãos, Paulo diz: guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui eu chamo a atenção para dois detalhes. O primeiro deles é que Deus me chama a atenção para o cuidado que eu devo ter da falta alheia. Eu não ser rápido em julgar, pronto em censurar, e portanto vigilante quanto às minhas faltas, quanto à trave que está no meu olho, contra qualquer espécie de soberba que possa surgir. Irmãos, vocês têm falhas, eu tenho outras. Vocês têm fraquezas, eu tenho outras. Não tem um pastor, Fabiano, que não tenha fraqueza. Esses dias eu estava vendo uma página na internet, e eu sigo várias páginas de pastores que eu admiro a pregação, mas tem um deles que muito me incomoda. Eu até a parte escrevi, não escrevi em público não, mas escrevi para ele. Ele só usa a aplicação na terceira pessoa do singular ou na segunda. Faça isso, você precisa isso, você assim. Eu disse: reverendo, com todo respeito, o senhor é uma bênção, mas se inclua, o senhor é pecador também, o senhor tem lutas também, o senhor é falho também, e é mais didático, e mais pedagógico, e mais coerente com a nossa natureza pecaminosa.
Eu sou pecador, irmãos, também. Eu tenho lutas, eu preciso de aconselhamento pastoral, seu José. Eu preciso de acompanhamento. E aqueles que abrem mão disso entram num caminho, num precipício. Eu preciso ser aconselhado, eu preciso prestar contas, eu preciso estar com alguém e dizer: olha, eu não consigo dar conta dessa minha fraqueza, por favor, me ajuda. E só assim eu tenho condição de ser instrumento para outro. Paulo, quando nos fala sobre tratamento de pecado, ele não apenas diz que tem que haver interesse sincero, mas tem que haver vigilância no uso correto do tratamento, na maneira como vamos tratar o pecado do outro. Por exemplo, Daniel, você tem falhas, a Larissa Cardoso tem outras, o Mateus tem outras, o João tem outras. Você tem algumas virtudes, Daniel, que outra criança não tem. E aí a Kátia tem virtudes que o Neto não tem, mas o Neto tem fraquezas que ela não tem. E isso é igreja. Quando eu escuto alguém dizendo assim: eu não vou para a igreja, porque na igreja só tem hipócrita. Ô irmãos, essa frase é diabólica. Porque eu vou dizer, eu digo: o que é que você quer dizer por hipócrita? Eu começo por aí. Está dizendo uma pessoa que fala o que é certo, sabe o que é certo e às vezes falha. Porque você é assim, eu sou também. A igreja tem problemas, mas a família também, seu José. E a gente deixa a família porque tem problema? O Estado não tem problema? Tem problema o Estado. A gente vive um contexto político e jurídico dificílimo. Mas é por isso que a gente vai viver anarquia, Lua? Qualquer tirania é melhor do que anarquia, dizem os especialistas. É por isso que a gente vai viver de todo jeito? Não. Não é porque a igreja tem problema que simplesmente eu vou chutar o pau da barraca. Mas o tratamento do erro dos crentes tem um caminho, requer vigilância. As escrituras sagradas nos conduzem a isso. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em Efésios 6, 18, ele diz: orando em todo o tempo e para isso vigiando. Em 1 Pedro 5, 8 diz: vigiai e orai, o vosso adversário anda em derredor, fugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Calvino disse: sempre que tivermos ocasião para criticar, comecemos conosco mesmo, Viviane, e lembrando a nossa fraqueza, sejamos compassivos em relação ao outro. Não significa fazer vista grossa, não significa ser leniente, não é isso. Mas quando eu vou tratar, e o pecado tem que ser tratado, essa é uma das marcas da verdadeira igreja, não apenas a proclamação da palavra de Deus fiel, não apenas a administração dos sacramentos, mas a aplicação da disciplina eclesiástica. Isso aqui nos faz, irmãos, diferentes da igreja romana. O pessoal no romanismo, na igreja católica romana, faz o que faz no carnaval e depois vai na quarta-feira de cinzas, passa a cinza aqui, ó, e zerou. Posso fazer toda a bagunça de novo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a disciplina eclesiástica é bênção para a igreja. Mas a aplicação dessa disciplina, o tratamento do pecado, requer interesse sincero, mas também vigilância. E aí você pode dizer: mas o que é que isso, pastor, tem a ver com o domingo de Páscoa? O que é que isso tem a ver com a obra de Cristo e com o Evangelho? Veja o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha o que nós aprendemos, é que o tratamento correto das fraquezas dos crentes envolve interesse sincero pela restauração. O tratamento correto das fraquezas dos crentes requer vigilância, mas ainda, o tratamento correto das fraquezas dos crentes reflete a obra de redenção de Cristo com o seu povo. Levar as cargas uns dos outros, e assim, Luan, cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, aprendemos aqui com Calvino o seguinte: somos ensinados a mostrar brandura ao corrigir os erros dos irmãos, e Paulo nos diz que nenhuma repreensão deve ser considerada cristã e piedosa se não manifesta um espírito assim. Ou seja, quando nós tratamos o pecado da maneira correta, Júlia, nós lembramos a obra de redenção de Cristo. Quando você trata o erro do outro da maneira correta, as pessoas olham e veem: esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Sabe por quê? No mundo, irmãos, o que vigora é o olho no olho, dente por dente. É a aplicação da lei, dura,
e severa. Mas nós somos o povo da misericórdia. E quando nós aprendemos e tratamos assim, meus queridos irmãos, nós então somos instrumentos da revelação do plano redentor. Ou seja, o tratamento correto das fraquezas dos crentes reflete a obra de redenção de Cristo com o seu povo. Lá em João 3,16, nesse texto tão conhecido, nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele levou as cargas do seu povo, o pecado do seu povo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 5,8 aprendemos: Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele levou a nossa culpa, Ele levou a nossa dívida, Ele levou as nossas cargas, Fabiano. Quando você trata devidamente o pecado do seu irmão, você recorda, você expõe a obra de redenção. Mais ainda, em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, nós aprendemos: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oh, meus queridos, quantas vezes nós somos duros com os outros, legalistas com os outros, perfeccionistas com os outros, e tão graciosos com a gente. É uma tendência. Mas se você prestar atenção, com quem Jesus, ou com que tipo de pecado, ou que tipo de pessoa Jesus combateu e foi duro com seus pecados? Com os fariseus, com aqueles que faziam comércio no templo, com aqueles que adulteravam o sentido do culto e mesmo da lei do Senhor, de forma intencional. Mas como é que Jesus tratou a falta daqueles que ele flagrou? No domingo, irmãos, da ressurreição, quando todos os discípulos do Luan estavam amedrontados, quando todos estavam acovardados, Jesus apareceu entre eles. Jesus apareceu primeiro às mulheres, quando as mulheres não tinham nenhum valor no mundo antigo. Aqui vale registrar que muito dos movimentos de esquerda dizem que a Bíblia é misógina, que a Bíblia é machista, que a Bíblia valoriza a perspectiva do homem. Mas sabe o que é interessante? Que a gente precisa entender os livros e os documentos no seu contexto. E para o primeiro século, eu não conheço nenhuma sociedade que tratasse e desse voz às mulheres como o cristianismo e como a Bíblia Sagrada. A ponto de você ver que Jesus ele aparece primeiro às mulheres. No Evangelho de Lucas a gente vê a atenção que Jesus dá às mulheres. Quando, para vocês terem ideia, o depoimento e o testemunho de uma mulher era o equivalente naquela época de uma criança. A voz da mulher não tinha nenhum valor. E Jesus aparece primeiro às mulheres, demonstrando, irmãos, interesse por quem na época não recebia nenhuma atenção. E Jesus vai aos seus discípulos e eles estão amedrontados. O que é isso? Ele leva as cargas, seu José. Ele sabe que eles são limitados, ele sabe que são carentes, ele conhece as fraquezas do seu povo. Ou seja, o tratamento correto da fraqueza dos nossos irmãos nos lembra o que Jesus fez por nós. Em João 21, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus o encontra, Pedro estava pescando e Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? Pedro responde: eu te amo, Senhor. Ele pergunta mais uma vez e depois uma terceira vez, relembrando a traição de Pedro, a negação 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes se o amava. E como é que Jesus restaura Pedro? Talvez eu e você dissesse: esse não serve mais para a mesa administrativa, esse não serve mais para a equipe de louvor, para o professor da escola dominical. Mas Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus anda uma milha com Pedro, irmãos, e com todos os demais discípulos, e os restaura. E aqueles 12 discípulos, um traidor, aqueles 11, que depois foi substituído por Matias, foram instrumentos de uma revolução que aconteceu no primeiro século. E hoje estamos aqui, porque Jesus tratou o pecado deles da forma correta. Meus irmãos, como temos tratado uns aos outros? Vocês pensam que essa palavra, antes de cortar o coração de vocês, não corta o meu?
Se o primeiro lugar onde devemos viver o Evangelho é a nossa casa, vocês acham que eu leio um texto desse e não caí diante do Senhor para dizer: Senhor, me ajuda a ser gracioso com os da minha casa, me ajuda a ser gracioso com os da minha família? Porque se é lá o primeiro palco da manifestação do Evangelho, Bruno, é lá onde devemos primeiramente praticar isso, Adriana. Quantas vezes somos legalistas e perfeccionistas com o cônjuge, com os filhos, quando Deus nos chama a ser graciosos? É fácil ver isso, irmãos? Não é, mas é possível pelo poder do Espírito Santo, amém? Ao invés de sermos austeros, duros, severos com o outro, Cristo nos chama, Kátia, a ser graciosos, a começar da nossa casa. Esse é um desafio para mim, irmãos. Muitas dessas coisas eu luto diariamente, e Deus sabe que muitas vezes eu não consigo viver plenamente. A conclusão que eu chego à luz desse texto é que somente aqueles que entenderam a dependência que os crentes têm da graça podem ser instrumentos de restauração e consolo daqueles que são flagrados em sua fraqueza espiritual. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo então prossegue e diz, verso 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quantas vezes eu vi pessoas que eram duras com os outros na igreja, de repente a sua família era flagrada com algum pecado, ou mesmo a própria pessoa, e essa pessoa às vezes deixava até de ir na igreja de tanta vergonha, seu José. Irmãos e irmãs duros com os outros, com a língua afiada, esquecem que são falhos, e que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Por isso Jesus encaminha e orienta: tire primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Não estou querendo aqui que nós deixemos de lado a disciplina eclesiástica, ou mesmo nós façamos vista grossa ao erro nosso e ao de quem quer que seja. Não, irmãos. Lamentemos nossas faltas, choremos pelos nossos pecados, e se nos falta lágrimas para nós chorarmos pelos nossos pecados, clamemos a misericórdia de Deus e o seu quebrantamento em nosso coração. Mas que ao tratarmos da falta alheia, sejamos revestidos de amor, irmãos, como Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, para declarar-nos justos diante do Pai, e Ele nos ensina, por tudo isso, a sermos graciosos com aqueles que, assim como nós, não conseguem viver plenamente além de Deus. Irmãos, meus filhos são testemunhas aqui, que quando nós falhamos lá em casa, ou quando eu erro na medida de disciplina com Daniel ou Rafa, eu prontamente os chamo e digo: papai errou e quer pedir perdão a vocês. E essa é uma prova de que papai não consegue ser salvo pela lei. Papai precisa de um Salvador perfeito, e esse Salvador é Cristo. As nossas falhas, Viviane, são oportunidades maravilhosas para você ensinar a Ana e a todos da sua família que nós precisamos de um Salvador. Na igreja, irmãos, vai existir hipócrita, claro, mas no Estado também, no Congresso Nacional também, no trabalho também, na sua vizinhança também. Então você vai sair do mundo? Vai morar em Marte sozinho? Não, né? Então em todo lugar tem gente de bom caráter e de caráter complicado, hipócrita e sincero. Mas estamos aqui, não porque aqui tem gente perfeita, mas porque aqui está o Filho de Deus, que morreu por essa igreja e que nos manda congregar. E aqui Ele ordena, de uma maneira especial, a sua bênção. De que maneira essa mensagem deve lhe tocar, e você deve fazer o que amanhã ao acordar e durante toda essa semana? Lembrar de ser gracioso, como Jesus é com você. Como Jesus trata seu pecado? Com graça? Acredito que sim. Como é que a gente deve tratar o pecado do outro? Com graça. Ele não nos deixa de disciplinar, pois o autor aos Hebreus nos diz que ele faz isso para sermos participantes da sua santidade. Mas ele faz isso em amor, Daniel. E por isso, filhão, a gente tem que tratar o pecado dos outros com graça. Tem que corrigir, e às vezes até em público, mas tem que fazer com graça, com amor, como o Senhor fez com cada um de nós. Que a sua palavra seja guardada em nossos corações, e que Deus nos ensine, irmãos, a ser graciosos como Ele é. Amém? Vemos nossas cabeças.
Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos revista do seu amor, da sua graça, da sua compaixão. Ó Deus, a tua palavra, antes de ferir qualquer coração, fere o meu. Eu aprendo com a tua palavra o quanto eu devo ser gracioso, quanto eu devo, Senhor, agir como Jesus. Meu Deus, muitas vezes eu não consigo, meus irmãos não conseguem. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos humilhe, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração. Ó Deus, devolva as lágrimas nos nossos olhos, a tristeza pelo pecado e mesmo, Senhor, a consciência que o nosso irmão é tão falho como nós. Me ensina, Senhor, a ser gracioso com os meus filhos, com a minha esposa. Ensina meus irmãos casados a serem graciosos com suas esposas e seus maridos, com seus filhos e os filhos com os pais. Quantas vezes somos tão duros, a começar de mim, Pai, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, mas tão lenientes, tão brandos conosco. Nos ensina, Senhor, a sermos mais duros conosco e mais brandos com os outros, como Jesus, que deu a sua vida e ressuscitou, mas no dia da ressurreição foi atrás de tratar a incredulidade dos seus discípulos fracos. Ó Senhor, somos esses discípulos, carecemos da tua graça, nos ajuda. Nós pedimos em nome de Jesus. Rogamos também, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento de ceia, que o Senhor receba gratidão por estarmos aqui, e desde já consagramos o pão que representa teu corpo, o suco de uva, o vinho que representa o teu sangue. Abençoa todos aqueles que vão participar. Nós consagramos os elementos em nome de Jesus. Amém.